noite a todos e a todas que estão nos assistindo, nas redes sociais do Cine Cipó e do Espaço como Luz Estrela. É uma grande satisfação estar aqui hoje compartilhando com vocês o resultado desse trabalho, que envolveu 26 autores e autoras. Ele foi organizado por mim, pelo Paulo Eméritas e pelo Wagner Moreira. Foi uma parceria do Cine Cipó, Festival do Filme Insurgente. Só um minuto que eu vou adicionar a Solange. Boa noite, Solange, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. O livro ele é uma parceria do Cine Cipó, Festival do Filme Insurgente, e do Grupo de Pesquisas Tecnopoéticas do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG. É legal ressaltar também que o design e a diagramação do livro foram feitos por alunos do curso de graduação em Tecnologias da Edição do Cefet. Então é um projeto assim também de unir prática, o conhecimento ao fazer prático, né? O resultado tem sido bastante elogiado. Para quem não viu o livro ainda, ele está aqui. E ele pode ser adquirido pela página do cinecipó.com.br. Aproveitar para dizer também que a gente está com o chamado aberto para o segundo volume. E também estamos fazendo sorteios dos exemplares pelo Instagram do Cine Cipó. Podem acompanhar que durante esse mês de lançamento a gente está sorteando um livro por semana. E também, bom, o livro foi viabilizado com recurso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, do programa Exibe Minas, do governo de Minas Gerais, e também da FAPEMIG. É uma edição sem fins lucrativos, ela está sendo vendida a preço de custo, e o recurso arrecadado ele vai ser reinvestido no volume 2. Que, como eu já disse, está com o chamado aberto, né? A gente vai divulgar o link também do chamado, que está aberto até o mês que vem. Bom, pessoal, eu vou convidar a Mariana Pereira Domingues para falar. Ela teve um pequeno contratempo para se apresentar também. Tá faltando luz na casa dela, mas ela consegue a conexão pelo celular, então vai ser possível ela se apresentar. Que bom, Mariana, que você está aqui com a gente, apesar da falta de luz. Mas muito bom a gente poder se encontrar, né, nesses tempos de pandemia e dar um calorzinho no coração também, né, a gente poder se ver e alguns de vocês nós estamos conhecendo agora também, conversando bastante durante o processo de edição do livro, mas não tínhamos nos visto ainda. Então, os próximos autores vêm na sequência, a gente vai deixar a Mariana por enquanto. Mariana, fique à vontade, você vai ter 10 minutos e quando estiver acabando o tempo, chegando a hora de concluir, eu vou voltar com o mosaico para a tela, tá? O capítulo da Mariana faz parte da seção 2 do livro, é o Cinema Ambiental e a Luta por Direitos, a reflexão sobre o acesso à terra no Brasil, a partir do documentário Mataram a Irmã Dorothy. Muito obrigado, Mariana, e fica com a palavra agora. Olá, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de me desculpar aí pelo que aconteceu. Espero que volte logo para que a gente possa se conhecer. Eu improvisei aqui um outro celular aqui, que se caso não volte, eu coloco ele aqui em cima e aí eu apareço aí na imagem para que a gente possa se conhecer. Inicialmente, gostaria de agradecer aos organizadores, aos alunos também do curso aí de tecnologias digitais por terem feito o designer do livro, que ficou muito lindo. Eu fiquei muito feliz quando recebi o livro, achei ele muito bonito esteticamente, também por conta do conteúdo, vários artigos que se conversam, embora os temas sejam diferentes. Gostaria de agradecer também aos companheiros que estão aqui hoje compartilhando comigo essa rodada, ao Paulo, né, que me apresentou também a possibilidade de
publicação no livro, que me enviou, né? Eu fiquei sabendo através dele. A Janaína, que também é um prazer enorme, né, estar compartilhando com ela hoje aqui também, porque ela é uma referência bibliográfica para mim, então isso também é um prazer hoje estar aqui junto com ela, inclusive referência bibliográfica para mim no livro. E o meu artigo, ele começa, né, a ideia do meu artigo surge a partir da minha formação em educação ambiental, né, ao me formar em educadora ambiental, eu tive a oportunidade de assistir ao documentário Irmã Dorothy, Mataram Irmã Dorothy, já tinha assistido anteriormente, e o documentário me fez refletir sobre diversas questões relativas ao acesso à terra do Brasil e as desigualdades, né, desse acesso à terra no Brasil. A terra como um bem aí que não é multiplicado, como que se engloba aí dentro desse documentário diversas vertentes que a gente pode analisar, como que é difícil, né, o acesso, difícil o plantio, difícil ter acesso a um pedaço de terra para produção. E aqueles que ousam, né, lutar por melhorias, lutar por reforma agrária, lutar pela terra, lutar pela questão da justiça social, pelos direitos humanos, acabam muitas vezes tendo a sua luta, de certa forma, unificada com os trabalhadores rurais, mas ao mesmo tempo como a parte ao poder público, que muitas vezes não enfatiza, né, a luta dos trabalhadores rurais, como aconteceu, por exemplo, como a irmã Dorothy assassinada, né, e morta por conta da defesa da luta pela terra, por conta da luta dela pela justiça social, pela reforma agrária. Então, eu entendo como, né, acho que muitos que já passaram aqui, até mesmo pela live anterior, eram professores também, né, então, como um educador ambiental, eu entendo que o cinema em particular, né, o cinema ambiental, ele pode, através, né, dos mecanismos que ele tem, proporcionar e protagonizar diálogos que possam fazer com que a gente problematize as questões ambientais de um modo mais sensitivo, para que a gente tenha, de certa forma, também uma sensibilidade maior. Então, eu acredito que o cinema pode proporcionar isso. E aí, no meu artigo, eu acabo utilizando um conceito de imaginação sociológica, de um autor chamado Wright Mills, que ele vai dizer para a gente que as questões individuais que acontecem no nosso cotidiano, elas estão extremamente relacionadas às questões sociais. E quando a gente tem essa tomada de consciência, de perceber que as nossas questões individuais, aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, está diretamente relacionado à estrutura da sociedade, a gente passa a ter mais uma consciência coletiva de lutar, entender que aquilo que acontece com a gente é fruto de uma questão maior, e a gente acaba se unificando, né? Então, eu acho que esse conceito da imaginação sociológica, que faz com que essas questões cotidianas, né, sejam vistas e interligadas com as questões sociais, foi o conceito que eu quis utilizar no meu artigo para poder avaliar as falas dos sujeitos que são colocadas ali no documentário do Daniel Jung. Bom, e aí, nesse sentido, eu acredito que o cinema ele é muito potente, porque enquanto uma arte coletiva, né, não tem cinema individual, o cinema, enquanto uma arte coletiva, ele pode nos fazer pensar nos fazer refletir sobre diversos outros tipos de questões sociais e principalmente relacionadas às questões ambientais. Né, se a gente for parar para pensar, para analisar a Terra, né, como um meio que não se multiplica, e pensar na luta da reforma agrária e pensar como isso, de certa forma, hoje ainda, né, principalmente no cenário atual, do qual nós estamos passando hoje, né, com a questão, principalmente no documentário do Daniel Jung, por ser, né, no Pará, por ser naquela região em si, que até hoje enfrenta determinados tipos de problema com essa questão da violência, com essa questão dos madeireiros, com essa questão dos fazendeiros, que fazem essa pressão, né, com os militantes dos direitos humanos, isso, de certo modo, é muito importante para que me gerou muitas reflexões a partir da análise que eu fiz do documentário.
porque a Irmã Dorothy ela vinha se mobilizando ações para conter o avanço das injustiças e violências ali naquela região, das desigualdades ocorridas lá no Pará por parte desses madeireiros, por parte desses latifundiários durante muito tempo, né? Inclusive, no ano de 2005, ela atuava, né, na luta ali por conta dos projetos de desenvolvimento sustentável, ao lado dos ambientalistas, para a implantação desses projetos. Então, vendo, né, ali a Amazônia sendo devastada, destruída, e sempre na luta junto com os trabalhadores. E o caso da Irmã Dorothy ganhou uma repercussão. Quantos outros, né, casos também de líderes políticos, de líderes que estão ali ao lado da justiça social, buscando a questão da luta pela terra e da luta pela reforma agrária, que são lutas diferentes, mas que se unificam, não tiveram tal repercussão, né? Então, ela ali nesse sentido atuou, né, ao lado dos ambientalistas, ao lado daquelas comunidades, daquelas famílias, né, e foi brutalmente assassinada, né, por conta de seu ativismo, né? Por que não pensar que foi sim o ativismo dela na sua vida, né, o ativismo de não se calar, que fez com que, infelizmente, ela tivesse a vida ceifada, né? Parte das mortes de várias lideranças estavam ligadas, né, com a questão do ativismo social, né? As lideranças comunitárias mortas estavam ligadas ali com a questão da fala, com a questão de estar sempre em debate, com a questão de estar sempre denunciando, né? Então, no documentário é possível também a gente perceber as famílias, né? A grande tomada que teve, a mudança que teve ali com a questão das famílias, a escola, as coisas novas que aconteceram ali ao redor, né, por conta justamente da implantação desse programa, né? Em 2000, não me recordo bem, mas acho que 2005, antes da morte de Dorothy, a própria Pastoral da Terra tinha solicitado, né, entidades pediram uma audiência pública, né, com o ministro dos Direitos Humanos para que tivesse alguma ação, né, para proteção desses líderes que defendiam e colocavam ali a sua voz para jogo. E aí, após essa audiência, fizeram lá, né, lançaram, né, a proposta de lançar um programa de proteção aí dos direitos humanos. E foi nessa ocasião, né, justamente nessa ocasião de lançamento desse Programa Nacional de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos, que a Irmã Dorothy revelou, né, essas denúncias que envolviam várias ameaças, intimidações que ela e que outros trabalhadores rurais vinham sofrendo na região, ameaças de latifundiários, ameaças de grileiros, ameaças de madeireiros da região. E aí, depois, uma semana depois dessa audiência, né, sem que as autoridades federais, sem que as autoridades tivessem tomado medidas que fossem efetivas, de certo modo, né, para proteção da ativista, Irmã Dorothy foi assassinada a tiros no PDS Esperança, lá em Anapu. Então, essa questão da falta, né, de proteção aos líderes dessas comunidades, a falta de proteção àqueles que estão ali na luta, falando sobre a questão dos direitos humanos, ela é muito grande, tanto é que o mandante do assassinato da Irmã Dorothy cumpriu prisão domiciliar, demorou para ser acusado, inicialmente o assassino foi preso, e aí não teve, há pouco tempo também, estavam cumprindo prisão domiciliar um dos mandantes. Então, você percebe que todo esse ativismo acaba não recebendo a proteção que, de certa forma, deveria receber, né? E acabamos tendo casos, né, que a Irmã Dorothy não foi a última, depois da Irmã Dorothy, outros ativistas, né, dos direitos humanos, pelo acesso à terra, pela luta pela reforma agrária também, passaram por complicações, foram assassinados, mortos, e nós não vemos ainda ações que realmente possam viabilizar a proteção,
dessas lideranças, né, desses assentamentos, desses quilombos, desses ativistas que fazem parte de grupos de militância em prol do acesso à terra. Então, o meu artigo, ele foi mais ou menos baseado nessa questão, né, de falar como o documentário, como o cinema pode permitir também que a gente enxergue e se oriente sobre questões que fazem parte do nosso contexto social e que estão diretamente ligados à nossa vivência, né, nós enquanto professores, nossos alunos, a sociedade como um todo, porque não há como falar de justiça social, não há como falar de pensar daqui para as próximas gerações sem falar de questões ambientais. Então, acho que o que eu quis evidenciar no meu artigo foi mais essa questão de tentar colocar como as questões ambientais elas são importantes, como as questões ambientais elas fazem parte da nossa vivência, por mais que a gente, às vezes, existe uma consciência, né, de se colocar a natureza como se nós não fizéssemos parte dessa natureza, né? A natureza está lá, vamos salvar a natureza. Na verdade, salvar a natureza é se salvar, porque somos também natureza. Então, acho que o que eu quis evidenciar no trabalho, né, foi essa análise do documentário, porque é um documentário muito rico e que, de certa forma, mostra o descaso mesmo, né, com a questão do acesso à terra, o descaso com as vidas, né, a Dorothy, uma ativista idosa, teve a vida ceifada, o descaso com o ativismo, e que ela, enfim, nós tivemos a oportunidade de conhecer o caso, mas quantos outros não, né? Então, acho que a mensagem que fica é que o PDS que a irmã Dorothy militava, né, lá era o PDS Esperança, e que nós fiquemos também com uma mensagem aí de esperança para as próximas, para o nosso futuro, né, para as próximas gerações, e não só de esperança, mas de luta, porque, infelizmente, sem a luta fica muito difícil. Bom, é isso. Muito obrigado, Mariana, pela sua apresentação. Importante também ressaltar que hoje e ontem começou uma ação de despejo aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, pelo governo de Minas, de um acampamento sem terra do Quilombo Campo Grande. Então, nosso apoio aí ao Quilombo Campo Grande. Obrigado, Sim. Mariana. Fica com a gente aí nos bastidores que em breve a gente retoma para mais uma rodada aí de perguntas e respostas. Pessoal que está assistindo, se quiser ir mandando perguntas aí nos comentários, fiquem à vontade. Agora a gente vai ter uma conversa com a Solange, com o Paulo e com a Janaína sobre o capítulo Festivais Latino-Americanos de Cinema Ambiental, Estímulo à Sociabilidade entre Realizadores. É um prazer tê-los aqui conosco. Bom, vou passar a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Então, eu começo. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Eu vou, só num bate-papo mesmo, contextualizar como é que nós três chegamos nesse artigo. Em 2015, quando eu estava iniciando minha pesquisa de doutorado, eu me vali de algumas pesquisas para fazer um mapeamento dos festivais de cinema ambiental existentes no Brasil e na América Latina. E a Janaína e o Paulo também, eu posso agradecê-los aqui, eles também foram minhas referências. E aí eu passei a estudar esse cinema. E como eu trabalhava no Sesc Santos, pensei na possibilidade de reunir esses festivais. Fiz um mapeamento inicial, um mapeamento que é muito volátil, que atualmente
ele não é mais a mesma coisa, visto os últimos acontecimentos, tanto de meio ambiente quanto do audiovisual, mas, na época, detectei mais de 130 mostras e festivais de cinema ambiental no Brasil. E aquilo, para mim, foi uma surpresa, e na América Latina também não era diferente, várias mostras acontecendo. Então, através do SESC, eu resolvi fazer um encontro desses festivais para que a gente pudesse refletir o que esses organizadores estão pensando. São pessoas do cinema? São ativistas do meio ambiente? Vamos entendê-los. E aí, a partir desse momento, fiz um primeiro encontro em 2017 e também chamei pesquisadores da área, entre os quais a Janaína, o Paulo e outros. E foi um encontro muito proveitoso, foi incrível, surpreendente em alguns aspectos, com uma potência incrível que repetimos o encontro, fizemos em 2017 e 2018, e a partir daí, muitas discussões, muitas conversas para entender a importância desse cinema. Para a América Latina em especial, por conta dessa nossa relação intrínseca com a natureza, que é nosso fundamento de base, somos nós, né? O encontro tem o nome O Meio é o Todo, e esse artigo especificamente, ele está focado nas possibilidades de estimular uma sociabilidade entre esses organizadores de festivais. A partir desse ponto de vista, nós sabemos o quanto podemos interferir em políticas públicas e no fazer cinematográfico. Então, eu passo a palavra para a Janaína para a gente continuar falando sobre o artigo. Jana. Obrigada. Não sei, acho que primeiro melhor o Paulo, depois eu termino, pode ser? Pode ser, tranquilo. Bem, boa noite a todos, Cardês, Mariana, parabéns, Mariana, pela publicação. Todos que estão nos assistindo, ouvindo, boa noite, Janaína, boa noite, Solange. Boa noite. Parabéns também por nossos objetivos, por essa chegada. Então, o artigo, na verdade, ele faz essa reflexão em relação aos conceitos também. Eu vou explorar um pouco essa parte, que ela foi alvo dos debates. Então, a Solange, ela conseguiu, através do SESC, reunir realizadores desde lá a Patagônia até o México, certo? Veio gente da América Latina inteira para Santos. Nós conversamos, eu nem imaginava que tinha festival de cinema na Patagônia, gente. Fica a cerca de 8.000 quilômetros daqui, lá no México, na Amazônia. Então, todo esse povo conversou durante dias sobre cinema ambiental. Isso foi de uma riqueza. Eu estava muito influenciado por estudos culturais que eu havia feito. E, para mim, tem duas questões importantes quando a gente fala de ecologia. É a questão da cultura, que a cultura humana, ela depende muito do ecossistema, que é muitas vezes hostil, e a gente desenvolve uma cultura para romper essa hostilidade dos ecossistemas, sejam eles virtuais, naturais ou urbanos. E a questão da sociedade é uma outra forma da gente superar essa hostilidade do mundo. Então, fui muito marcado por uma dimensão filosófica, que é considerar as pessoas como jogadas no mundo. O ser humano, um ser tão frágil, depende tanto da sua família nos primeiros passos, não é? Então, a cultura para ele realmente é fundamental. E acho que a Solange percebeu isso, a Janaína também. Todos os realizadores perceberam que as suas culturas não podem ser esquecidas. Esse grande esforço que os seres humanos fizeram em todas as partes do nosso planeta para se entender,
com essa hostilidade, com essa natureza, com essa ecologia, ela tem uma história já registrada pelo cinema, que é o cinema ambiental, e a gente tem que estar lembrando a humanidade dessas questões culturais. Então, a minha parte do artigo, acho que a contribuição que eu pude fazer, ela representa um momento de estudos, né, do Álvaro Vieira Pinto, e ele enfatiza isso em todas as suas obras, que de todos os fundamentos teóricos que a gente conhece, que a gente já explorou, esse da cultura talvez seja o de maior autonomia, o que seja menos criticado, né? A gente coloca essa discussão muitas vezes de que as metanarrativas entraram em crise, né? O marxismo, o capitalismo, as estruturas metafísicas de análise. Agora, a antropologia talvez tenha se preservado das maiores críticas e ainda continua sendo um fundamento interessante, embora também seja criticado, né? A gente que assiste filmes ambientais sabe que a antropologia francesa, por exemplo, a atuação dela aqui na América foi desastrosa com algumas comunidades, como os Yanomami, por exemplo, lá da floresta. Eles retiraram toda a cultura daquele povo para tentar incorporar esses saberes em outros povos. Mas nesse ambiente de trocas, então, é que o artigo foi escrito pensando muito nessa relação entre sociedade e natureza. E eu gostaria também de agradecer aqui o Cinecipó, né, que está fazendo esse lançamento. O Cinecipó pôde experimentar muita coisa no audiovisual, como o evento audiovisual, o Festival de Cinema, agora o livro, nós fizemos filmes também, e uma questão importante que eu gostaria de ressaltar, a gente sentiu isso já na nossa comunidade dos festivais, nem o cinema ambiental, nem os festivais ambientais, nada pode estar acima das relações humanas que foram estabelecidas, né? Tanto no Cinecipó quanto nos festivais ambientais. Então, talvez o aspecto também importante que eu gostaria de ressaltar aqui, e que a gente conversou já, né, com os realizadores dos festivais, é preciso humanizar, né, a mídia, a internet, os grupos de conversa das redes sociais, inclusive arcando com os custos das relações humanas, né? Todas as suas virtudes e todos os seus custos. Então, a nossa tentativa sempre vai estar nesse sentido, né? O Cinecipó nasceu muito pequeno, mas com pensamentos grandiosos e humanos. Então, dentro dessa estratégia, a gente errou, a gente acertou, e a gente conseguiu chegar a essa publicação muito importante, eu considero, dentro dessa trajetória do Cinecipó. Então, a minha contribuição talvez tenha sido... Obrigado por passar para a Janaína. Um abraço e parabéns para todos os participantes aqui. Boa noite, pessoal, boa noite quem está aí do outro lado, que a gente não consegue ver daqui, é difícil, né, um pouco essa conversa sem ver os rostos. Eu agradeço ao Cardes, eu nunca sei, é Cardes, né? Paulo e Wagner, que são os editores do livro, o Paulo e Solange, que são meus colegas aqui de escrita, e a Mariana, Roseli, que eu acho que não está aqui, mas também é outra, digamos, desse nosso bloco, e o Jean, que estou reencontrando aqui, são desses bons reencontros que a internet possibilita. É um prazer dialogar aqui com vocês. E é sempre um desafio também realizar esses artigos em muitas mãos e também um desafio apresentar esses artigos em muitas mãos, né? Assim, eu acho que é um exercício interessante, esse exercício coletivo de produzir coletivamente, né? Não é tão simples, mas eu acho que vale sempre o esforço. E eu acho que é interessante porque essas reflexões que a gente trouxe, elas partiram bastante, né, desse encontro que a Solange proporcionou para todo mundo. Eu acho que ali
tiveram vários insights e convergiram muitos pensamentos. E uma das reflexões que a gente trouxe, que eu acho que também dialoga muito, tanto com o texto do Jean quanto com o texto da Mariana, é um pouco de pensar o que é esse cinema ambiental, né? Existe esse cinema ambiental porque o meio ambiente ele sempre esteve presente nos filmes, desde os primeiros filmes, né? Seja como onde a cena se passa, onde a história se passa, com o personagem, ali numa dinâmica mais próxima. Então, assim, o ambiente ele sempre esteve lá. E essa necessidade de enquadrar, né, o filme enquanto um cinema ambiental, ela é muito mais recente, e eu acho que ela está muito atrelada à emergência desses festivais, digamos, de nicho, né, que é mais ou menos da década de 90, eles crescem bastante, mas principalmente ligado aos festivais de cinema ambiental, né? É muito influenciada por isso, essa classificação do filme ambiental. E por que isso, né? Porque se você vai olhar para esse conjunto desses filmes, em geral eles não têm uma estética, uma estilística, algo tão concreto que você consegue catalogar, digamos, como se fosse um gênero, né? Ele é muito uma instrução de leitura. Então, por exemplo, um filme, quando ele está dentro de um festival de cinema ambiental, você vai olhar, né, você indica ao seu espectador um modo de leitura que vai perceber quais são as relações entre sociedade e ambiente que acontecem naquela narrativa cinematográfica, né? E o mesmo filme, eventualmente, a depender do filme, ele pode ser mostrado, por exemplo, exibido num festival de cinema feminista, e você instrui o seu espectador a outro tipo de leitura, né? Então é bem interessante de ver como essa categoria do cinema ambiental é uma categoria circunstancial, né? Porque ela é, digamos, flexível e ela é mobilizada de acordo, não só, obviamente, alguns filmes eles trazem isso de maneira bastante clara, mas muito também a partir desse local de exibição, né? Então, esse contexto, ele rege um pouco essa catalogação do filme, de certa maneira, né? Em alguns há uma intenção explícita do realizador, mas em outros não existe, mas isso não significa que você não possa lê-los como também um cinema ambiental, né? E eu acho que uma reflexão interessante que a gente trouxe, né, também, é digamos que o que a gente vê nos festivais de cinema ambiental é uma maioria dos filmes do gênero do documentário, eu acho que isso é bem marcado, bem marcante, e de uma ética, né, educativa, né, de um estilo, digamos, clássico expositivo. Então, esse cinema ambiental, ele está muito ligado a essa ideia de sensibilizar, educar, conscientizar e convencer, né? Que eu acho que também ela deve ser colocada, assim, deve se perguntar se não estamos moralizando demais esses discursos e como a gente pode trazer outros tipos de discursos e outros tipos de filmes mais experimentais, mais autorais, que talvez provoquem uma fruição, digamos, artística e uma relação, uma experiência com esse, né, dessas relações com o ambiente que pode ser, inclusive, mais transformadora, né? E daí eu acho que é isso, assim, mais ou menos, para fechar, para a gente não se estender muito, para ouvir Jean e depois debater com todo mundo. Obrigada. Obrigado, Janaína, Solange, Paulo. Vou convidar o Jean agora. Ô, Cartes. Oi. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Você quer assumir, Paulo? Tudo jóia. Paulo, você assume a mediação aí daqui para frente, a apresentação? Tudo. Ou eu sigo por aqui? Olha, eu acho que, como você começou esse trabalho, você deve ir até o fim. Beleza. Então, daqui a pouco... Mas eu posso dar algumas palavras aqui, sim, com certeza. Se você precisar, estou à disposição. Mas eu acredito que você pode seguir, sim, Carlos. Obrigado. Um abração, amigo. Obrigado, Paulo. Paulo, parceirão aí do Cine Cipó, desde a primeira edição. Já atua em várias frentes aí, tanto no júri quanto na curadoria, agora na organização do livro.
Paulo, daqui a pouco a gente retoma todo mundo, nós voltamos todos para uma conversa após a exposição do Fábio. Oi, Fábio. Jean Fábio. Olá, Jean Fábio. Olá. Então, fica à vontade. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer também, né? Agradecer ao Cardez, agora que eu vim descobrir a pronúncia correta, né? Então, muito grato pelo cuidado na produção do livro, pelo cuidado no contato com a gente nos conhecia, está se conhecendo agora pessoalmente, vendo, né? E com todo o zelo ao longo do processo, então fiquei muito bem acolhido, né? Queria agradecer ao Cindicipó, a Janaína. Janaína foi a pessoa que me colocou diante dessa publicação, porque a Janaína participou de um evento aqui com a gente, veio para participar de uma mesa no encontro que a gente realiza de comunicação ambiental, aqui na Universidade Federal de Sergipe, e a partir da Janaína a gente começou a trocar ideias, e ela me colocou aí diante dessa rede que a Solange já mencionou, e foi a partir dela que eu cheguei, então muito grato a Janaína, muito bom revê-la, e também a satisfação de conhecer os demais autores, tanto os que estão aqui quanto os que estão no livro, né? Por fim, também eu queria agradecer a CAPES, que foi quem apoiou o desenvolvimento dessa pesquisa. Esse capítulo, ele é fruto de uma pesquisa de doutorado também, então foi a partir de uma bolsa da CAPES que eu tive também a possibilidade de desenvolvê-la. Então, muito grato, e agradecer a quem está em casa aí também assistindo a gente. A gente espera que possa render um debate interessante. Então, eu queria contextualizar brevemente esse artigo, falar de onde ele veio, qual é a origem dele, qual é o propósito dele, né, e fazer alguns comentários sobre o porquê de escrever esse texto, por que eu escrevi, por que o interesse pelo cinema de animação, por que o interesse pela animação como uma mídia ambiental, digamos assim. Então, na verdade, eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Comunicação, e aqui no departamento foi criado o Laboratório Interdisciplinar de Comunicação Ambiental, o LICA, em 2009. A professora tinha sido recém-contratada pelo departamento, a professora Sônia Guiar, e com o LICA a gente começou a criar um grupo de interesses em estudos na área da comunicação ambiental. Então, o que se fala sobre o meio ambiente, como se fala, por que se fala, e as várias possibilidades dentro desse campo. Então, a gente criou um laboratório, que é um espaço aberto, e no laboratório eu passei a estudar, a me interessar por animação ambiental, já que eu sou professor de animação e tinha feito um mestrado em Sociedade, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Então, esse trabalho veio a partir de uma pesquisa dentro do LICA, fui me interessando, a gente começou a escrever alguns artigos, e a gente chegou até o Intercom. A partir dali eu decidi que era o tema que eu queria trabalhar no doutorado. Então, este capítulo, esse artigo, ele é um recorte da minha pesquisa do doutorado, e eu trouxe algumas reflexões mais gerais que estão lá na tese, de uma forma mais trabalhada. E aí, eu queria começar assim, por que animação ambiental, né? Olhando assistindo a fala dos colegas, se a gente está falando de cinema ambiental como um espaço, como um fórum decisivo para as discussões, para o enfrentamento político de todas as questões que envolvem o meio ambiente, a animação não poderia ficar de fora, porque a animação, ou cinema de animação, como alguns preferem falar, é um produto que ainda tem um certo... o panorama mudou muito, mas a animação ainda talvez relegada como um subproduto do cinema, em detrimento, por exemplo, do documentário, que parece ser mais sério, mais real. Então, o cinema, a animação tem esse preconceito, ainda existe um preconceito ainda, e acadêmico ainda, de ser um produto que não tem realismo, ele não dialoga, e aí há uma confusão entre animação, realismo visual e realismo material, realismo discursivo. Então, o meu interesse foi porque algumas leituras me levaram a esse caminho de perceber que a animação, ela sim desfruta de um trânsito social, de uma audiência muito forte, de uma indústria muito bem consolidada, e ela desfruta de um lugar especial que é na formação. Aí acho que o Paulo colocou a questão da cultura, então ele atua aí como um produto cultural dos mais consumidos. Então as crianças têm total liberdade, por exemplo,
ficam diante da TV ali e parece que é um produto ingênuo. Então, a minha inquietação veio a partir de entender que a animação não é esse produto ingênuo, que a animação é um produto discursivo muito forte e que tem essa especificidade de passar sorrateiramente pelas vigilâncias. Ela é um produto ingênuo. Então, eu me interessei por esse tema. E o que é que eu procuro fazer no artigo é tentar entender animações que foram veiculadas, animações brasileiras que foram veiculadas em festivais. Eu escolhi 3 festivais, né? Agora há pouco a gente viu a fala da Solange aí, a quantidade de festivais no Brasil sobre questões ambientais, mas eu tive que definir alguns critérios e busquei alguns festivais que tinham uma inserção numa rede internacional de cinema ambiental. Então, eu escolhi 3 festivais, o FICA, o Fest Cine Amazônia e o Filme Ambiente, e a partir dali eu tentei entender a dinâmica dos festivais, mas meu foco não era compreender os critérios de escolha, embora isso eu tenha tentado chegar em algumas considerações sobre isso, mas eu tentei chegar a algumas animações ambientais, porque o caminho era muito difícil, tentar a TV aberta, então os festivais eles surgiram como um dos fóruns mais importantes para que eu localizasse essas animações. Então, principalmente porque a gente está falando aqui de festivais como Resistência. Então, eu partia do pressuposto de que esses festivais eles iriam abrigar ou veicular animações que são animações combativas, animações que vão de frente com o discurso hegemônico de meio ambiente que está presente em boa parte das animações comerciais, as animações da Disney, da Pixar e muitas outras. Então, a gente tentou esse caminho, a partir dos festivais, a gente fez um levantamento de documentos dos festivais, com algumas dificuldades, e consegui mapear alguma parte do acervo e identifiquei 96 animações de um período de 99 a 2014. Enfim, a gente mergulhou aí de uma forma mais específica em 40 animações e tentar entender o discurso, as representações de discursos ambientais em tais animações, que são animações brasileiras produzidas por uma diversidade de realizadores, de uma diversidade de regiões do país, e com um interesse temático bastante variado. Então, o meu pressuposto era a minha lembrança dentro desse trabalho era de uma animação chamada Capitão Planeta, que é uma animação que representa a minha geração, acho que é a nossa geração, e que terminava sempre com um bordão de que o poder está com vocês. Então, isso me marcou e eu fui entender os discursos. Então, objetivamente, eu não vou mencionar a animação por animação, mas a gente percebeu que boa parte das animações, obviamente, que há um esforço, há um interesse, a gente acredita que há uma simplicidade, uma dedicação às questões ambientais, mas, como foi dito aqui, cada um fez um olhar das questões ambientais a partir de determinada ótica, e eu fui a trabalhar a partir da sociologia do ambiente, porque o que me interessava era entender, e juntamente com a análise crítica de discurso, entender por que essas animações dizem isso e não outra coisa. Por que elas dizem para a gente combater o aquecimento global e não as mudanças climáticas? Por que elas dizem que a gente precisa fazer nossa parte, que só depende de nós? Então, eu tentei entender e, no mapeamento, eu parti de uma estrutura teórica que me deu caminhos, mas eu descobri que a animação brasileira não se encaixa em análises feitas com animações europeias e animações norte-americanas. Nós temos uma complexidade maior, nós temos uma diversidade discursiva aparentemente maior do que eu havia encontrado na literatura. E aí, observando as animações, a gente vê que nessas animações que circularam nesses festivais ao longo desses anos, havia uma preocupação, narrativas, digamos assim, muito ainda soltas, com um pouco de timidez em definir claramente responsabilidade pelo problema que era representado. Então, por exemplo, algumas animações que representavam a derrubada da floresta, então era sempre, estão derrubando a floresta, mas quem está derrubando a floresta, né? Por que está derrubando a floresta? Então, boa parte das animações tinha um caráter apocalíptico, as coisas vão acabar, o mundo está sendo destruído, e indeterminação de espaço, de tempo, e sempre colocando o espectador, o telespectador, como aquele que vai resolver o problema.
Então, parece que não se identifica o verdadeiro, ou a estrutura social, por isso que eu fui trabalhar com sociologia do ambiente, porque a gente, às vezes, na boa parte dos filmes, confundem o que é um problema estrutural em relação a questões ambientais e o que é um problema de ordem reformista ou de uma ordem mais imediata. Então, se a gente falar de jogar o lixo no lixo, isso é uma questão pontual, é uma questão direta, mas o grande problema não é a gente jogar lixo no lixo, é por que estamos produzindo tanto lixo. Então, o que eu percebi é que essas questões estruturais, elas não são contempladas por essas animações na sua totalidade. Existem algumas exceções, mas acabam manifestando discursos muito reformistas e que transferem a responsabilidade, de uma forma, a Janaína colocou, muito uma espécie de moralidade ambiental. Se você é bom, se você é do bem, você tem que cuidar do meio ambiente, mas a gente nem é colocado como parte do problema, nem é apresentado a quem causa, aos causadores do problema, que é a própria nossa estrutura, a nossa forma de viver capitalista, consumista. Então, o que para encaminhar para um encerramento, o que esse artigo faz é descortinar, a partir desses 3 festivais, essas 40 animações que eu acabei levando para o corpus, porque a gente vê que questões ambientais às vezes são indiretas, como a própria Janaína falou. Então, todo filme seria um filme ambiental, toda animação seria uma animação ambiental, porque ela mostra a relação do homem com o seu meio, mesmo sendo um meio transformado socialmente. Mas, em tese, a gente faz um recorte de que é quando problemáticas ambientais ou questões ambientais são a tônica da narrativa. Então, de uma forma bem geral, o que a gente percebeu é que existe uma vontade, não passou por mim, a tese não pretendeu denegrir as animações apresentadas, pelo contrário, elas contribuem muito para o fortalecimento, para esclarecimento, mas parece-me que elas também retratam exatamente essa complexidade de entendimento do que são as questões ambientais. Então, a multidimensionalidade, que elas não são apenas a questão da floresta, a questão... Então, e muitos dos filmes tratam de questões ambientais como sendo fora da cidade, como se fosse... O problema do meio ambiente é na selva, são os animais silvestres, mas o problema não é com a água que a gente bebe, não é com a degradação do manguezal, como ocorre aqui em Aracaju. Então, o que eu tentei contribuir foi tentar mostrar que os filmes ambientais podem ser feitos com um pouco mais de crítica, com um pouco mais de atenção a essas questões estruturantes, porque não adianta depositar... Tem filmes que chegam para uma criança e deposita toda a responsabilidade pela resolução e a garantia do seu futuro. Então, cuide da água, porque você vai... E a gente se esquece, por exemplo, de empresas que compram a água e que estão privatizando a água. Então, o capítulo é uma síntese e o meu objetivo maior é dialogar com os realizadores dessas animações de modo a estimular um pouco uma reflexão de que existem problemas estruturais que devem ser considerados e que colocar o indivíduo ou empoderar o indivíduo é assimétrico em relação à força que o capital, o sistema tem. Então, esse é o foco do texto. Então, tem uma seção específica sobre sociologia do meio ambiente, que são discussões teóricas que mostram que o industrialismo, o próprio capitalismo, a sociedade de risco, existem vários enfoques para a gente representar questões ambientais de forma, a partir da sociologia, que vai estabelecer relações de poder e interesses, né? Então, é isso que trata o texto. Então, eu encerro por aqui, para a gente ficar à disposição para o diálogo. Obrigado. Muito obrigado, Jean Fábio. Eu vou convidar todo mundo a retornar para a gente continuar aqui nossa prosa. Professor Paulo. Olá, Mariana, agora conseguiu a imagem, que bom. Bom, acho que eu vou convidar o Wagner para começar essa rodada aí de comentários. Isso, obrigado, Carlos. Eu não consigo falar cardês, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu só falo cards, não sai de outro jeito. Vocês vão me desculpar, eu vou aguentar isso aí. Quer dizer, primeiro eu queria dizer que é um
É um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer a participação de todos vocês no processo de construção do livro, foi muito importante. Agradecer essas observações que vocês fizeram, muito gentis também a esse trabalho, né, de edição. Mas aí, como o Paulo já falou e o Carlos também, é um trabalho que vem crescendo ao longo dos anos, né? E é uma outra forma da gente também marcar, né, um espaço, né, nessa sociedade nossa tão complexa. E aí, eu vou fazer uma rodada geral assim, de perguntas, só para a gente ir motivando e poder conversar mais. Nossa, está ficando difícil cada dia que passa. É muita coisa. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou começar pelo Jean, que foi o que falou por último, né? Só para me apresentar também, né? Eu sou professor de Cefet-MG, né? Do curso de Letras e do Pós-Ling, um programa de pós-graduação nosso lá de estudos de linguagens, tá? Enfim, trabalho com edição em geral, não só impressa, mas com audiovisual, né? A gente procura trabalhar de uma forma mais ampla lá esse conceito de edição. Então, Jean, vamos começar por aí assim, e aí eu vou fazer uma jornada com as três, digamos, com todas as apresentações, para a gente ver aí depois como vocês se sentem mais à vontade para poder dar continuidade a essa nossa conversa. Uma coisa que chamou a atenção, Jean, é quando você traz essa questão do discurso de resistência mesmo, né? Que ele se coloca em oposição a um discurso hegemônico. Eu acho que foi muito bacana isso, é muito bom a gente saber. Uma outra coisa e também ele tem uma ligação direta com o realismo discursivo, aquilo que você chamou de realismo discursivo, né? Eu acho que você podia trazer um pouquinho mais para quem está nos ouvindo também, né? Saber o que é isso, né? Professor? Pronto. E a questão era, se depois de tudo isso que você apresenta para a gente, né, com esse problema, que é um problema estrutural versus uma ordem imediata, se essa postura das animações que você verificou, e foram muitas, né, o seu corpus era grande, né, está na casa das dezenas, como você disse, de observação, né, seu corpus de observação, se essa postura das animações, ela pode ser um reflexo de uma postura política, social, da sociedade brasileira, e não apenas dos realizadores, vamos colocar assim, né? Porque eu acho que me fez pensar muito assim, nós temos muito esse procedimento, né? A gente meio que indetermina a questão dos problemas, né? Em algumas circunstâncias, em alguns momentos, pelo menos da vida social maior, assim, e isso é uma forma de dominação também, né? Então, eu queria que você trouxesse para a gente, e como que as animações, né? A partir desse, você já disse que elas ficam nesse viés, né, do discursivo, mas se elas apresentam algum ethos, né, algum pathos que poderia caminhar nesse sentido dessa crise, vamos chamar assim, né? Já que eu estou de trás para frente, eu vou fazer assim, continuar nesse caminho. Então vamos lá para Janaína, Paulo e Solange, né? Enfim, uau, aqui eu desdobrei vocês trazem lá a questão da violência, das políticas públicas, né? Essa questão que aparece também nos festivais, né? E isso está muito próximo, né, da experiência que já foi relatada pelo Jean, próximo no sentido dos festivais, né? De observar os festivais. E aí eu fiquei pensando na seguinte coisa: como fazer a troca cultural sem que haja um processo de aculturação ou um processo de violência, se isso é possível, como o cinema pode auxiliar nesse percurso, né, de diálogo entre os humanos, se isso é possível, não sei, às vezes não é né, porque o artigo de vocês faz a gente pensar nisso, dá esperança de que haja um caminho, né, enfim, a ser seguido, e também, né, se essa questão, e uma outra questão também que aparece, que é essa questão do conceito de, né, cinematográfico, como um conceito que se chama atenção para o circunstancial, mas se isso também não seria um índice de uma crise maior das categorias cinematográficas que nós estamos vivenciando hoje, né, que ela tem um movimento, né, que vem desestabilizando uma certa
certas formas de receber o cinema mesmo, né? Que os grupos têm feito isso de uma maneira mais, digamos assim, mais voltada para as políticas de seus próprios desejos, seus próprios interesses, né? E chegando na Mariana, que agora eu estou vendo ali, uau, né, que vai trazer para a gente essa questão da terra, né? E que, de certa forma, todos vocês estão falando da questão do território, né? Só que os territórios aí são um pouco diferentes, né? Que você traz essa questão da apresentação realmente, né, do cinema, né? Que traz um conflito de vivência, de políticas, né? Que implicam a diferença, né? Ou as diferenças que o nosso país vivenciam, né? Elas estão presentes aqui, né? E aí a minha questão também passaria por aí. Se a linguagem cinematográfica traz um caminho de convivência possível, né? Ou se a linguagem cinematográfica, a partir, por exemplo, do documentário que você vai trazer para a gente, né? Se é realmente o caminho do enfrentamento, porque até então, né, a gente tem feito isso, a gente faz as denúncias e tenta mudar a realidade, né? O cinema tem muito disso, é uma força, é necessária, ela não é apenas, digamos assim, essa é uma ação, né, para quem entende um pouco do discurso, o discurso já é essa ação política, né? Então eu queria saber como que você vê isso também. Enfim, as questões ficaram bem próximas porque vocês fizeram um universo, assim, apesar dos objetos serem muito diferentes, os universos são muito, né, muito próximos nesse sentido, e é muito interessante isso. Então era isso que eu queria colocar, e aí sinta-se à vontade aí para dialogar e falar mais um pouco, né? Bem, eu posso começar? Sim, claro. Wagner, eu acho que você fez uma questão bem interessante, porque realmente não são, como eu relatei, essas contradições, eu prefiro falar contradições discursivas. Então, não sei se eu posso pedir a palavra aqui já. Pode? Pode sim, Paulo. Paulo. Oi, Paulo. Acho que sua conexão travou um pouquinho. Acho que o Jean segue um pouquinho, então, até essa conexão e aí o Wagner colocou restabelecer. assim, eu chamo de contradições discursivas, de fato, não são dos realizadores apenas, na verdade, porque eles, assim, atravessaram uma bolha e chegaram a um enfrentamento, quando eles criam um filme, embora alguns filmes sejam exercícios, né, às vezes um publicitário faz um exercício dentro de uma hora vaga, de uma técnica, mas de qualquer forma eles furaram uma bolha e chegam num fórum particular de debate. Mas eu acho que mais do que tudo é a contradição da própria sociedade, principalmente no caso brasileiro, da forma como a gente percebe as questões ambientais, o meio ambiente como todo, a nossa forma de educar. A Mariana, que falou logo no início, que é educadora ambiental, com todo o cuidado que eu vou falar, assim, a gente tem um processo de educação, às vezes, com tanta lacuna, que a gente vai recorrer a uma educação ambiental para preencher uma lacuna que deveria estar dentro do próprio processo natural da educação. Então, são esses esforços da educação ambiental que vão minimizar visões que são construídas. Então, a gente tem ainda... Eu acho que esses filmes refletem a complexidade dessas ideias sobre o meio ambiente que permeiam o nosso país. Então, basta a gente ver o que está acontecendo com o nosso ministro do meio ambiente, que a gente vê a sociedade um tanto apática, a sociedade em geral, se não fosse as existências de ONGs enfim, mas a sociedade em geral não observa isso com tanta gravidade. Então, essa complexidade dos filmes, eu até termino o artigo dizendo que essa complexidade mostra a heterogeneidade que constitui as visões sobre o meio ambiente e a dificuldade, sempre a visão de que o meio ambiente está fora, que o meio ambiente, eu não faço parte do meio ambiente, e que
a gente esquece que a natureza ela já não é mais natural. A gente, né, já tem uma perspectiva de natureza não natural, né? Tanto que a maioria das pessoas bebem água mineral e não bebem água da torneira, porque prefere a água que passa por uma segurança, é a água industrial. E, por fim, existem sim, você falou da questão do Patos, existem algumas animações que vão, esse drama humano da quase não existência, a gente vai acabar, e é curioso que a maioria dos filmes que sinalizam para o fim do mundo, ela não considera o mundo não humano, é só o mundo vai acabar e nós vamos embora, não é o mundo que vai acabar para os animais, para a fauna e para a flora. Então, mas existem sim dentro dessas animações, algumas animações que são aparentemente que fogem da contradição. Eu vou ousar citar uma delas, que é Vida Maria, que é uma animação do Márcio Ramos, é uma animação que tem uma pegada um pouco crítica, embora ainda de um nível um pouquinho mais elevado, mas é uma questão muito de uma denúncia dali, de uma seca que perpetua, e eu tinha notado aqui outra que eu não analisei, mas que estava presente no Corpus, no primeiro recorte, que foi O Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo tem uma pegada muito crítica. Então, eu acho que a bolha, isso reforça a necessidade e a importância dos festivais como espaço. Por outro lado, eu acho que é exatamente a partir dos debates nos próprios festivais que essas animações, que eu chamo de envirotoons, que são as animações, um termo muito usado na bibliografia, que essas animações vão acabar se transformando, amadurecendo. Eu acho que os festivais são esse terreno fértil para que essas animações se consagrem, amadureçam, né, a partir dessas críticas. Bem, espero ter respondido, mas a gente vai circular mais. Isso, perfeito. Obrigado. Aí, se vocês quiserem, próximo aí. Acho que o Paulo queria falar, certo? Sim. Meu microfone está fechado aqui. Abriu. Wagner. Oi, tudo bem? Tudo bem, Wagner? Intervenções dentro do que o Wagner comentou, Jean, Mariana, Solange, Janaína e o Cardês, a respeito do seguinte, uma ideia que me chamou muito a atenção em termos teóricos é a questão da inocência perdida das pessoas que gostam de cinema. Então, não sei se o Jean, principalmente, tem pensado nisso, mas no caso do desenho animado, eu acredito que ele trabalhe com isso, porque a garotada, a criançada, os jovens, os adultos, eles, cada vez mais, eles estão acostumados com a engenharia dentro do cinema, megaproduções, forçação de determinados discursos para cima do pessoal do cinema. Então, eu gostaria de uma palavrinha sua, Jean, sobre isso, né? Como é que a tecnologia está trabalhando com essa questão da inocência? Já são mais de 100 anos de cinema, a gente já conhece tanta coisa do audiovisual, tem mais por vir, né? O cinema tem como incrementar mais ainda em termos de engenharia. A hora que eu olho a ficha técnica de um filme, de um desenho animado, eu fico assim apreensivo, quantidade de engenheiros, de técnicos, de contadores, de gestores, né? Vai aumentando à medida que o pessoal da parte plástica, poética, não tem tanto destaque. Então, eu gostaria de pensar nisso em termos discursivos, né? Como é que a tecnologia conseguiu transformar essas histórias que se repetem a respeito do discurso ambiental nessas produções, né? Eu daria até o exemplo desse último filme brasileiro, do Bacurau, queira ou não, é uma grande produção, né? E o desenho animado também é algo caríssimo no cinema. Então, seria isso.
como a gente envolve a tecnologia e a engenharia nesse cinema de desenho animado e no filme ambiental também. Tem limite para isso? Talvez a pergunta seja essa, não? Já que a gente, na área da ecologia, trabalha muito com aquele discurso dos limites, né, do espaço, e o próprio cinema vai além desses limites, não é? Obrigado, gente. Valeu. O Jean vai responder? Prefere falar agora ou prefere falar depois? Depois, né? No final a gente... Mas eu tomei nota aqui. Só quer falar? Fala. Se o cinema pode auxiliar no percurso por mudanças, né? É uma bela pergunta. Mas eu acho que sim, que pode e que sempre ajuda e continua ajudando. E, na verdade, assim, uma tendência que eu vejo cada vez mais forte é, assim, mais no âmbito do documentário, que é onde eu sigo mais, tanto os documentaristas caminhando para olhar para as causas, para se aliar com os movimentos, né, pelas causas, quanto o terceiro setor e os movimentos olhando para o audiovisual como um grande catalisador e um grande mobilizador da sociedade. Então, eu acho que sim, ele é uma potência e ele está sendo visto cada vez mais como uma potência. Hoje em dia, muitos dos documentários ou filmes, né, eles trabalham com o que se chama de campanhas de impacto, que são campanhas que são voltadas para a transformação, eles têm um foco para a transformação, eles juntam aliados para isso, inclusive como advocacy, para trabalhar políticas públicas. Então, eu acho que e não necessariamente esses filmes são filmes, assim, educativos, me entende? São filmes, muitas vezes, que trabalham, na verdade, porque é isso, o audiovisual, a grande potência dele é de tocar, né? É de fazer sentir. Então, muitos deles, não é o tema do filme, não é necessariamente a causa, mas ele trabalha com isso e você vai usar esse filme e esse sentimento como um gancho para mobilizar e para transformar. Então, eu acho que sim, transforma, sim, está sendo usado e cada vez mais, inclusive, de uma maneira pensada e planejada, né? E daí eu queria deixar duas perguntinhas, uma para a Mariana. Ai, Mariana caiu? Ou não? Será? E para o Jean? Caiu. Ela caiu, mas já está voltando. Quando ela voltar, eu faço a pergunta, então. Então, eu vou deixar uma pergunta para o Jean. Na verdade, não é uma pergunta, é mais que entender o que você acha, porque você comenta, né, que esses discursos, principalmente da animação, estão muito nesse tom reformista, né? E daí eu fico me perguntando, porque a animação, ela está muito também, como é uma produção cara, dentro da indústria, se também não é um pouco, né, deste lugar, de onde a animação sai, esse tipo de produção, como que você vai fazer esse questionamento vindo dali? Então, por exemplo, se seriam essas animações mais alternativas, independentes, as que podem, né, as que estão, digamos, que tem a possibilidade de fazer esse tipo de questionamento. Eu acho que é um pouco desse... Que você falasse um pouco disso. E para Mariana, eu queria saber sobre o filme que você fala, né, Matar Irmã Dorothy, se esse filme ele foi usado para alguma pauta desse movimento, se conquistaram alguma coisa, né? Qual que foi o uso desse filme, assim... para mobilizações, ou ele foi, se você sabe, não, se ele foi usado mais para trazer o tema. Obrigada. Mariana responde agora ou eu faço uma colocação? Pode fazer, Solange, depois a gente passa para a Mariana. Tá bom, então vamos aproveitar o gancho de tudo que o Jean falou. Jean colocou o dedinho, assim, na feridinha, né? E as questões
vieram todas nesse a reboque. Então, eu acredito, como a Janaína, que sim, o cinema transforma, a arte transforma, a arte consegue nos tocar e nos transformar de várias formas. Mas embora nós não tenhamos abordado nesse artigo, nós estivéssemos em outra esfera, na minha pesquisa de doutorado eu me aprofundei nesse universo do cinema ambiental e particularmente me choca como os filmes não abordam as questões estruturais. Eles são, via de regra, denúncias, ou quando não são denúncias, são angustiantes. E sempre a gente fica com um modelo binário na frente. Ou eu sou o vilão, ou eu sou o bonzinho. Ou eu vou jogar o lixo certinho, ou eu vou fazer parte do outro lado. Lembrando que, quando a gente estuda muito a questão, fica cada vez mais difícil. Então, eu sou uma engenheira sanitarista com mestrado em meio ambiente. Então, assim, o cinema sempre serviu como um instrumento para o meu trabalho e não conseguiu me tocar, porque eu tinha um conhecimento muito da estrutura, de como as coisas estavam acontecendo. Então, assim, eu privilegio a ficção. Quando eu vejo um filme de ficção que me toca profundamente, isso sim me mobiliza a mudar alguma atitude. Então, a gente tem que, também na pesquisa, eu fui muito no receptor, né? Como que é esse espectador ativo? Né? Ele está mais aberto a ser tocado por uma questão séria, de fato, existente. Não que eu não aceite o cinema ambiental, tá? Mas eu estou falando mesmo muito particularmente naquilo que me mobiliza. E então, por exemplo, claro que o documentário da Irmã Dorothy é imprescindível, é óbvio que o Vídeo nas Aldeias é de uma importância absurda, mas acreditar que esse cinema seja o transformador, eu acho que não, eu acho que ele é um instrumento para políticas públicas, para tomada de consciência, para um monte de coisas, mas talvez a arte, na sua expressão mais sublime, na sétima arte, talvez ela nos atinja de outra forma e mais profundamente. Mas eu acho que, para além de tudo isso, a grande pergunta hoje não é nem sobre o cinema ambiental, mas sim o que é cinema hoje, né? Mas, enfim, isso é mais profundo para um outro tema. Passo a bola para a Mariana, vamos. Estão escutando? Sim, agora sim. Quando questionaram aí sobre a questão do cinema ambiental e do cinema documental como essa narrativa do enfrentamento, né? Então, eu acredito que sim, porque é o que o cinema ambiental tem se proposto a fazer com muita eficiência também, com muita garra nos últimos anos, né? Que são essas denúncias, esse enfrentamento. Essa questão que a Solange acabou de colocar também, sobre esse fator, né, da ficção, né, e do cinema documental está mais atrelado com pedaços cotidianos, aproximações da realidade. Eu acho que o cinema ambiental documental enfrenta também um embate aí com a ficção, com aquele modelo de filme de ficção catastrófica, né? Tipo aqueles filmes que mostram que o mundo acabou, e aí provavelmente comparado a esses filmes de ficção catastrófica e outros também, o cinema ambiental acaba não atingindo um público também por conta
de investimento financeiro, por conta de que todo investimento, todo capital que é investido para fazer um filme, né, de uma grandiosidade que vai atingir um grande público, uma grande bilheteria, né, ele vai se utilizar de inúmeros efeitos especiais para poder atrair determinado tipo de público e angariar tudo aquilo que foi investido. O cinema ambiental, documental, né, provavelmente não vai ter o alcance que um cinema, por exemplo, catastrófico vai ter, né, que as pessoas vão pagar... Sim, Mariana, mas não é desse cinema que eu estou falando, tá? Sim. Desculpa te interromper, mas é que eu acho que a gente está num bate-papo e nós aqui teremos, assim, assunto para vários dias, mas só lembrando, assim, que eu não estou falando desse cinema, tá? É só uma ficção mesmo, para sairmos do real cruel, mas nenhuma crítica ao documentário, por favor. Não é isso. É que, sim, quando, para sair dessa coisa do real, talvez sim, hoje a questão aí que foi, seria para nós o que é o cinema, né? O cinema talvez tenha categorias, né, e definições diferentes a partir da experiência que cada sujeito tem com ele, né? Algumas pessoas vão ver o cinema como uma forma de entretenimento, outras pessoas vão ver o cinema como arte, outras pessoas vão ver o cinema como uma forma de lazer. Então, cada pessoa vai enxergar o cinema de um modo diferente a partir da sua experiência. Quando eu falo assim dessa questão do cinema catastrófico, é porque muitas vezes, quando nós pensamos o cinema ambiental na educação, né, quando fala o cinema ambiental, o que mais vem à cabeça dos jovens, quando a gente está no chão da escola, é esse tipo de cinema. E o cinema documental, muitas vezes, não é muito conhecido, né? Quando a gente fala, o cinema ambiental, aí eles vêm com produções cinematográficas hollywoodianas, como se aquela produção ali, para eles, naquele formato, fosse categorizado como cinema ambiental, e aí outros formatos do cinema documental, às vezes não chega, né? Não tem determinado tipo de acesso. Como o colega falou sobre o documentário Vida Maria, é um documentário que já tem mais acesso dentro das instituições de ensino, por exemplo. O colega também comentou, né, que fala sobre a questão das animações, até anotei aqui, sobre a questão do meio ambiente, da educação ambiental. Né? No caso, por exemplo, quando a educação ambiental ela é vista como um critério interdisciplinar, né? Eu não dou aula de educação ambiental, a educação ambiental entra na minha disciplina, né, na grade, e isso tem que vir mesmo desde a infância, né? As crianças já desde a infância têm que vir, né, tendo uma conscientização, e uma conscientização para além, né, daquela coisa, como já foi colocado aqui, na infância, às vezes isso é um pouco muito mais difícil, mas assumindo e tendo essa tomada de consciência ao longo da vida, né? Por exemplo, essa responsabilização do indivíduo, né, de que se eu economizar água dentro da minha residência, os problemas com a questão da água vão ser solucionados no país, né? O que é uma inverdade, porque a gente, inclusive os meios de comunicação, né, de massa, que colocam a responsabilidade maior em cima do indivíduo e deixam de responsabilizar as grandes empresas, né? Se a gente parar para pensar no consumo de água para produção de carne, né, por exemplo, né, e contrabalancear, e essa responsabilidade é sempre, na maioria das vezes, colocada com foco no indivíduo, e o cinema documental ambiental, em muitas situações, já vai trazendo um pouco para a questão estrutural, né, que é o documentário que eu analisei, vai um pouco nessa pegada da questão mais estrutural, de tentar ver como que a realidade de vida daquelas pessoas que faziam parte, né, daquele cenário foi afetada, né, por questões estruturais muito maiores, por conta da falta de acesso à terra, por conta da falta de acesso a determinados meios de justiça social. Enfim, eu deixei de responder alguém, gente? Alguém me perguntou alguma coisa que eu não respondi? Eu anotei aqui, mas não sei se eu esqueci de responder alguém. Se eu esqueci de responder alguém, levanta a mão que eu olho aqui de novo. Tranquilo, Mariana. Acho que e a gente vai conversando. Se você lembrar e quiser falar mais alguma coisa, você venha a público novamente.
Eu queria retomar duas questões, a do Paulo e a da Janaína, que eu acho que são bem interessantes. Peço licença a vocês. O Paulo, não sei se o Paulo está aqui ainda, se caiu. Paulo fez a questão que valeu para todo mundo sobre, acho que meio que uma expectativa, uma esperança do cinema em termos de transformação. E aí ele falou da animação como uma questão da engenharia, a questão que a animação é um produto muito caro, uma animação, ela pode ser um produto muito caro, também pode ser um produto extremamente orgânico, a gente tem um leque de animação, eu prefiro não falar de desenho animado exatamente porque desenho animado leva para um tipo específico de técnica, mas, exato, a gente vai para uma animação da Pixar, que ela custa milhões e milhões de dólares, e a gente vai para uma animação da Ghibli, que ela custa 1/10 de uma animação da Pixar. Mas, de fato, é um produto caro e, de fato, sempre celebrado com os números de quantos computadores foram usados, quantas horas de renderização, sempre tem essa questão que despista um pouco, mas ela é um produto híbrido, ela é um produto que tem camadas de linguagem que entende a criança, entende o adulto, e em determinado momento as emoções afloram de todo, junta todos, no final do Toy Story 3, Toy Story 4, então tem essas camadas, mas eu acho sim que existe esperança, sim, e o cinema ele tem se reinventado e de forma muito complexa, mesmo no universo do público infantil. Eu identifico algumas animações que são muito... Eu sou pai, eu tenho uma filha de 11 anos e assisto bastante animações com ela, mas me chama a atenção quando ela descobre coisas que ela me traz que eu analiso assim, eu digo, mas como isso está complexo, de tal forma que eu não vejo isso num filme de adulto. Por exemplo, Os Pinguins de Madagascar se tornaram uma série, e tem um episódio, a grande Bola Azul, que ele fala das mudanças climáticas, e é impressionante como a narrativa é complexa. Ela é uma narrativa muito... primeiro que são vários personagens, pinguins, e cada um tem um perfil, um é militar, o outro é cientista, o outro é um cidadão, é um consumidor, então cada um tem um perfil, e esse filme, eu acho que a computação gráfica, a parte estética, não é tão diferente do que a gente está acostumado a ver, mas eu fiquei vendo como a narrativa é tão complexa chega para a criança e que foge com alguns padrões que são muito perigosos. Então, acaba com o maniqueísmo, não há o bem versus mal, o telespectador não é mal, mas ele está dentro de uma cadeia produtiva que ele consome madeira, ele consome recursos, não há uma corresponsabilidade, não há uma responsabilidade única, mas existe sim um interesse predominante mandando na lógica do mundo. Então, impressionante como é um curta dentro de uma série, são vários e vários episódios, e que reúne, é um produto de entretenimento, é um produto comercial bastante rentável para a DreamWorks, é muito, muito rentável, é uma série que tem muita audiência, e ao mesmo tempo tem uma crítica social que inclui, inclusive, religião e mídia, que não é muito comum em filmes, em animações. Você ter a ciência explicando o problema e, ao mesmo tempo, criticada. E tem uma hora que o Pinguim diz, nós não vamos conseguir resolver um problema com a ciência que causou o problema, né? Então, é um filme que me chama muita atenção, porque ele, sim, aí é como o Paulo perguntou, sim, há uma esperança, de vez em algum momento surgem essas inovações ou essas críticas mais contundentes que furam o sistema, né? E a Janaína fez uma pergunta, uma observação que eu acho que é bem interessante também, porque a animação, por ser um produto tão caro, ela vem de grandes estúdios, e normalmente grandes estúdios norte-americanos, é a tradição. Quando a gente vai estudar animação, praticamente não se ensina animação do leste europeu, nem animação japonesa, sem antes se falar da animação norte-americana, que já cai de imediato, em 2 capítulos a gente já está na indústria norte-americana. E, sim, essa indústria, ela impõe constrangimentos, né? Existe uma economia política do audiovisual na animação que vai inviabilizar certas vozes, né? E aí eles usam artifícios mil. Às vezes um filme se passa como se fosse uma polifonia, mas na verdade são vários atores falando da mesma forma, endossando o mesmo discurso. E aí sim, mas aí eu chamo a atenção para uma curiosidade, uma animação chamada Wall-E, ou Wall-E, da Pixar, que faz uma crítica pesada à destruição do planeta, ao acúmulo de lixo, e é vindo de um grande estúdio, mas que tem uma brecha, porque há uma rotatividade de diretores e roteiristas. E aí é o mesmo diretor do Divertidamente, que tem essas pegadas mais humanas, mais sensíveis, talvez. E aí ele coloca
um filme belo, assim, mas que para criança é um pouco monótono, mas que trouxe uma questão muito contundente, o fim da humanidade. Por outro lado, aí a valorização da planta, da vegetação, da vida, o cuidado, o consumismo, tudo isso é denunciado, mas aí a Pixar vai e enche as prateleiras das lojas de brinquedo dos seus brinquedos, ou seja, mais plástico, mais consumo. Então, isso que Janaína colocou, essa lógica aprisiona, sim, a animação, quando não aprisiona no discurso verbalizado, ou no discurso imagético, ela amarra no discurso como prática. Então, na prática, se a gente analisar que o discurso ambiental não é apenas o filme, mas a prática do estúdio, ela volta. Mas aí a gente vai ter exemplos, os Simpsons, o filme, que faz uma crítica pesada, sarcástica, que para mim é um dos melhores caminhos, é a comédia, para tocar na ferida, é um dos melhores caminhos, mas tem a questão cultural, que é a animação japonesa, ela é fabulosa em descortinar ou valorizar uma filosofia ambiental, uma tradição ambiental, que vem da própria história da cultura japonesa, mesmo com toda a interferência da ocidentalização, ainda preserva uma tradição, e aí a gente tem vários estúdios, mas eles quase deixaram de existir com as bombas atômicas, e aí eles têm essa ideia de que é preciso viver mesmo respeito por um espaço. Então, e por fim, eu acho que os festivais ambientais, do mesmo jeito que os filmes têm mudado, as animações estão em processo de mudança, eu acho que existe uma questão nos festivais que me inquietou, e eu socializo com vocês, porque eu não sou um estudioso dos festivais, eu simplesmente usei o festival como um locus de coleta de dados, mas parece-me que muitos filmes são destinados aos festivais e se esquecem do público. Eles querem ir para os festivais, eles querem ganhar prêmios, mas eles, muitas vezes, a questão de mudar a consciência é secundária, porque não pode exibir aqui, não pode exibir ali, porque vai para o festival, então a exclusividade que o festival exige, e aí acaba tirando grandes discursos fílmicos do visual do foco do público. Então, de repente, se os festivais tivessem um canal, não sei, não vou falar em canal televisivo, que a tendência não é mais existir, mas é um canal comum, porque muitas vezes a gente vai assistir o filme e está bloqueado, ele não é possível de assistir. Então, como é que eu vou mudar uma consciência, pelo menos dentro de um festival humanitário, do festival ambiental? Isso tem que estar aberto ao público, e as cláusulas talvez precisam ser modificadas, né? Isso. Então, tem outras questões, mas eu acho que essas foram as principais, e eu agradeço muito, porque esse debate me interessa bastante. Tem alguém aí na sequência para responder ou fazer alguma pergunta? Posso comentar? Eu acho que a Sônia Aguiar comentou aí, que eu vi, que é colega do Jean, lá da UFS, certo? Que a questão ambiental é sempre interdisciplinar. Eu acho que parece óbvio, mas não é. Então, eu acho que é sempre bom a gente reforçar, né, que é uma questão complexa e por ser complexa, a gente não consegue nenhuma resposta simples, né, para nenhuma das perguntas. E, por exemplo, o que o Jean falou agora, que eu acho que é bem importante, de como chegar no público correto, né, assim, como não ficar só dentro dos festivais. Eu acho que isso também era uma tendência que, pelo menos o que eu acompanho, já vinha acontecendo, mas agora com a pandemia ainda está mais forte. Por um lado, tanto entrar nessas plataformas online, mas aí você tem o geobloqueio, né? Então você consegue geobloquear, então você garante, digamos, para esse produtor que vai ser assistido só no Brasil, não vai ser na Argentina, ela vai entrar depois para outro festival. Como também eu acho que está se exercitando essa, digamos, distribuição diferenciada, que é chegar em outras janelas que não são as janelas mais comerciais, né? Que, inclusive, é como chegar onde não se tem, digamos, uma janela, onde eu só tenho uma tela, onde eu vou levar um projetor, como chegar em pessoas que não têm acesso a cinema. E eu acho que isso é uma... Principalmente, eu falo mais do documentário, que é por onde eu acompanho mais, eu acho que isso é uma tendência bastante forte dos produtores, dos realizadores, de tentar guardar essas janelas, digamos, comunitárias, né, assim, de fazer um cinedebate,
para não deixar em contrato com as distribuidoras ou acordar isso de uma certa maneira que você possa levar e que esse seu filme não dure só 2 anos, mas ele dure 4, 5 e chegue para todo mundo e você possa fazer, digamos, a carreira tradicional dele, mas você vá muito além disso e ele seja de fato utilizado e chegue a quem tem que chegar, né? É isso, né? Eu acho que a gente acabou até abordando isso, né, Janaína, no nosso artigo, a diversidade dos jeitos de mostrar, né? Nós falamos sobre isso, porque a lógica de distribuição, de exibição, permanece a mesma dos filmes comerciais, das grandes produções, e esse é o grande problema, né? Se a gente enxerga uma potência muito grande nessas produções de cinema ambiental, a lógica poderia, ou talvez deveria ser outra, né? Mas não é. Então, eu reforço a importância dessa colaboração, desse elo, dessa força que tem uma rede de festivais de cinema ambiental, porque essa rede, sim, tem condições de trabalhar essa política de distribuição desses filmes. A gente sabe que tem alguns grandes festivais que são bancados pelas empresas, as grandes poluidoras. A gente não tem como mudar isso agora. É melhor não fazer o festival? Não, é melhor que ele seja feito. Mas, então, que essa comunhão desses organizadores que tem, na maioria, assim, sei lá, pelo que a gente tem de conhecidos, eu acho que quase 100% tem o desejo de mudar essa lógica mercadológica. Então, eu acho que é um caminho, sim, através da cooperação e da união desses festivais. O Jean chegou a comentar que ele fez a seleção das mostras através da participação numa rede, que é a Green Film Network, foram os 3 festivais que ele citou, que participam dessa rede. E é legal a gente lembrar que, além da nossa força enquanto conexão com a natureza, com as forças telúricas, para além disso, a partir do momento que nós fizemos o primeiro encontro no Brasil, eu recebi um telefonema da Green Film Network me perguntando: o que você fez aí? Você juntou organizadores dos festivais? A gente quer fazer isso aqui também na Europa. E aí, a partir daí, fizeram o primeiro fórum na Europa. Então, quer dizer, a gente não temos tudo nas mãos, não precisamos copiar nada. E em união, com certeza a gente consegue mudar essa história. Talvez, eu ouso dizer que, apesar de todos os contratempos do nosso momento atual, sociopolítico, econômico, pandemia, talvez seja esse o momento ideal para a gente trabalhar em conjunto. É uma percepção que eu tenho. Não sei o que vocês acham. Eu acho bem interessante, assim, essas novas possibilidades também que estão surgindo, assim, para alternativas às distribuições de mainstream, tipo, por exemplo, o Afroflix, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma que reúne filmes de realizadores e realizadoras negros, né? Acho bem interessante. Os cineclubes, que são um formato mais tradicional, né, pré-digital também, continuam firmes hoje em dia, né? E tem algumas outras plataformas que já atuam também conectadas, assim, com algumas distribuidoras. Por exemplo, a Taturana, Mobilização Social, né, que às vezes o filme ainda está em cartaz, ou acabou de sair de cartaz, ou ainda vai ser lançado, você consegue agendar sessões. Você marca o dia, fala onde vai ser, quantas pessoas, e depois você manda um relatório com fotos. Então são iniciativas bem interessantes, assim, vai de encontro, assim, com o que está sendo discutido agora, né, de como prolongar a vida de um filme e como utilizar e criar, né, como a Solange falou, que a gente está com tudo na mão para criar novas formas, né, elas estão sendo criadas e
novas formas ainda derivadas podem surgir, assim, devem surgir e precisam surgir, né? Alguém? Eu acho que o que a Solange colocou bem interessante, e fiquei muito curioso de saber que a proposta da reunião dos festivais aqui gerou motivou o pessoal a fazer isso na Europa, porque a gente às vezes acha que as coisas grandes estão lá fora e não estão, né? Então, eu acho que bem bacana isso, da gente se fortalecido, e também eu acho que aquela coisa, a gente fica muito, vira muitas costas, pelo menos a ideia geral do Brasil vira muitas costas para a América Latina, de uma forma geral, assim, e o Mercosul ser comercial e não cultural, quando o Mercosul poderia ter um viés cultural mais forte, para a gente se entender mais como um grande bloco. Mas acho fantástico essa ideia, não sabia dessa sondagem da GFN com vocês, acho fantástico. A ideia do fórum, de articular o fórum é fantástico. O próprio fórum poderia também, em algum momento, criar uma rede de distribuição, né, uma plataforma de distribuição de conteúdo que remunere os seus produtores, é uma questão, né, interessante. E, enfim, eu acho que, e Solange falou que esse é o momento de estar articulando, e eu acho que já esse encontro aqui, essas quintas que virão, já um pontapé muito importante, né? A que apareceu aqui também comentou, ela acabou de dizer lá no YouTube que deu saudade do link que ela participou e que a gente fez, mas que a gente está pensando em fazer remotamente, que é um encontro de comunicação ambiental, que sempre passa por fio. Acho que sim, agora, e a pandemia coloca a gente diante de muitos desafios, mas eu acho que esse encontro que a gente está fazendo aqui já mostra realmente que preciso sair da força, da zona de conforto e enfrentar. Eu fiquei, não, peraí. Caindo. Tá? Cortou? Deixa eu me Cortou mexer. Estava cortando um pouquinho, mas voltou. 20 segundos, talvez. Então, eu acho que quando a Janaína colocou, me adicionou no grupo, que eu olhei, eu estava fazendo uma pesquisa sobre alguns festivais, eu estava no Finca da Argentina, com dificuldade de localizar festivais, quando eu falei, caramba, então tem isso tudo acontecendo. E é muita coisa, é muita coisa. E isso aqui também. Isso aqui que também, é muita exato. coisa. Eu fiz um levantamento das publicações sobre cinema ambiental, isso lá em 2015, talvez tenha mudado hoje. E a gente tinha pouquíssima coisa. A Janaína acompanhou, né? Tinha um livro que falava de grandes produções hollywoodianas, o livro do FICA, né? De Goiás, que eu acho que eu comentei no início, e publicações de artigos só. Tem uma carência grande do tema, e eu acho mesmo que esse livro aqui vem em um momento super certo, assim. Agradeço mais uma vez o esforço aí da equipe. Bom. E o livro ficou muito bonito. O conteúdo é fantástico, são vários trabalhos interessantes. E o design do livro é fantástico. Quando eu abri, olhei, eu falei, caramba, não imaginava. Esperava algo muito bom, mas não imaginava que fosse tão impactante. Apaixonou muito, né? Enfim, eu acho que enfim, enquanto professor, é o meu lugar hoje, eu saio do encontro também com muitas inquietações, muitas provocações, e eu acho que a partir do CARDES, aí e da Janaína, eu tenho interesse também em socializar algumas ideias que eu tenho, né, para a gente ir somando, e eu acho que é importante. Eu acho que aqui no Nordeste tem uma emergência também de produções que não circulam por fora. O pessoal do Recôncavo Baiano tem produções bem interessantes e que precisam circular. Às vezes a gente pensou em estimular aqui no curso, criar exatamente um grupo de professores que socializem uns para que a gente tinha pensado, importante articular com as universidades que elas fiquem atentas aos festivais, que estimulem aos alunos nas disciplinas, né, inserir
A gente teve aqui uma mostra de direitos humanos e o pessoal veio aqui na UFES, fez uma palestra e foi um concurso de roteiros. Então, a universidade, eu acho, também tem um potencial muito grande de participar. E quando entendendo que questões ambientais não são apenas a questão do verde, em síntese, que o lugar final não é o verde, eu acho que todos se sentem incluídos no debate, né? Então, acho que enquanto universidade, eu penso o quanto a universidade pode e deve contribuir para o debate ambiental. Eu estou de volta à universidade agora, fiquei um tempo fora, agora voltei, e aqui na Unicamp, a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental assinou um convênio, então eles dão, digamos, agora vai começar agora online, né, mas eu participei de outros anos, é uma disciplina aberta com cine-debates, a partir dos filmes da mostra que eles disponibilizam. Então, assim, são acordos interessantes que podem ser estabelecidos, que eu acho que os dois lados saem fortalecidos, né? Assim, porque a universidade é um lugar que deseja esse tipo, outros tipos de troca e de reflexão, onde tem muita gente pensando vários desses temas, então, inclusive, é interessante para estabelecer, né, que um conheça o que o outro está estudando, quais são os temas, e os festivais, os filmes chegarem também ali. Obviamente, não só pensar na universidade, né, também muito restrito, mas eu agora estando de volta à universidade, acho que também tenho pensado isso e eu acho bem importante. Ótimo. Inclusive os próprios festivais universitários também, né, e de cinema de ensino médio também, de alunos de ensino médio, muito bom, né, é um fomento que vem das bases, assim, investimento nas bases, que sempre que a gente puder estimular é importante. Além de outras formas de projetos de extensão, né? Eu fiz meu doutorado no Cefet, concluí em dezembro do ano passado, e ao longo do curso, assim, eu sempre tive um apoio para desenvolver atividades de extensão, né? A gente sempre promoveu mostras de cinema em quilombos, realizamos projetos audiovisuais também, no Quilombo dos Marques e no Quilombo do Palmital. Depois que começaram os cortes, assim, do metade do doutorado em diante, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Mas a gente continuou, assim, com apoio básico da estrutura e indo também buscando outras formas de financiamento, né? Que esses fundos públicos, eles são meio voláteis também. Tem horas que tem recursos municipais, tem hora que tem estadual, tem hora que tem federal, tem hora que a fonte seca em algum lugar, você tem que buscar no terceiro setor, né? Então é importante ficar atento também quais são os fluxos de capital, assim, voltados para pesquisa e para práticas de audiovisual comunitário, de pesquisa também, que não estão bloqueados, que estão fluindo, né, no momento. E, ao mesmo tempo, também lutar para que os fluxos se mantenham livres, né? Principalmente, assim, na esfera federal, agora as coisas estão se complicando cada vez mais, né? Estão tendo ataques e coisas absurdas, como taxações de livros e tentativas de interromper os financiamentos da Ancine e tudo mais. Então, vamos nos manter mobilizados, né, para tentar não deixar que as questões se agravem, né? Manter o pique para seguir com as nossas demandas e as nossas produções. Bom, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Uma pergunta?
Eu também gostaria de agradecer, eu também acho que esses debates são sempre muito importantes. O Carlos falou aí sobre essa movimentação, né, de exibição cinematográfica no ensino médio, e eu me recordo que na última live tinha um colega que comentou um pouco sobre o artigo dele que falava sobre as ocupações também, né, a experiência dele sobre as ocupações. Que também não está tão distante da gente. Eu tive a oportunidade de participar, né, de algumas ocupações que tiveram exibições de filmes ambientais. Então, acho que o resultado disso lá naquele momento, né, das ocupações das escolas, da participação dos alunos, dessa juventude que cada dia se mostra como mais engajada e preocupada principalmente também com aquilo que consome, com aquilo a receptividade que tem da troca da juventude, com aquilo que consome, com aquilo que coloca no prato, essa preocupação, eu acho que é aquilo que a gente tem que carregar como esperança para o futuro. Então, acho que aquele movimento das ocupações, que foi que na última live também foi comentado, gerou frutos positivos, né? E aí só reforçar que tiveram também filmes ambientais apresentados e foi um resultado muito bacana. Então, acho que tudo isso que está acontecendo aqui com a live, com a publicação do livro, é fator de motivação para que as pessoas possam continuar efetuando suas pesquisas, sejam tanto aqueles na universidade, tanto aqueles no chão da escola, possam continuar efetuando as suas pesquisas, ou com os alunos do ensino médio, com o ensino fundamental, ou no nível superior. Bom, acho que a gente pode partir para uma rodada final, então, de cada um fazer um agradecimento e um encerramento, e a gente encerra a noite de hoje. Quem quer começar? Mariana já foi. Bom, posso começar a dizer o tchau? Muito obrigada, Cardês, Wagner, Paulo, Jean, Sol, Mariana. Foi uma delícia conversar aqui com vocês. E a gente podia continuar, a gente ficou bastante tempo conversando, podia continuar bastante tempo, foi ótimo. E eu espero que a gente consiga manter essa energia, porque a gente está precisando. Solange, seu mic está desligado. Então, prazerzaço enorme, porque é difícil encontrar pessoas para debater o tema, assim, que estejam tão envolvidos, né, como todos nós aqui. É muito gostoso verificar as possibilidades de outros estudos e outras ações, né, e outros filmes. Então, foi um prazer enorme, adorei essa publicação, achei de uma generosidade, assim, incrível, e uma sacada genial, um livro com uma presença digna do tema, e é isso. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Tem, antes de eu falar, só para mim, tem uma pergunta aqui, acho que do Cláudio no chat. Eu vi aqui agora, ele perguntando para Solange um filme que teria uma abordagem estrutural. Não sei se... Nossa, um filme que tem uma abordagem estrutural. Eu tenho um filme que eu acho sensacional e provavelmente, talvez vocês tenham assistido, mas o grande público não consegue chegar até ele. É o Geração 2.0. É um filme que fala sobre o marfim dos dentes dos mamutes, e envolve um monte de questões, desde clonagem, que já é feita na China, até trabalho escravo, as questões estruturais de
de classe média, que estuda, que tem acesso, e os outros que não têm acesso, os trabalhadores, enfim. Esse é um dos, tem vários, mas infelizmente o grande público não tem acesso. E eles são exibidos, como todo mundo que já comentou, eles são exibidos nos festivais. Alguns ficam disponíveis em plataformas, que aí a gente pode levar para a sala de aula, mas a maioria a gente não tem acesso. Mas esse é um deles, Geração 2.0. Fica a dica. E obrigada pela pergunta. Foi o Cláudio Santos aqui. Quer ir, Wagner? Então, vamos lá. Eu aqui queria agradecer a Mariana, a Sol, ela se chama Sol é Sol, então. Janaína, o Paulo, né? Jean, né, pela generosidade de vocês, a disponibilidade, não só de estar aqui hoje, mas de participar de todo o projeto, né? E mais do que trazer um comentário dos artigos, essa experiência de vocês, né? Acadêmica, de vida, de vivência mesmo cinematográfica, que eu acho que isso é que enriquece muito, né? E pode nos ajudar, né? A continuar nessa caminhada, tá? Era isso mesmo que eu queria, acho que funcionou muito bem, vocês estão de parabéns, tá? E eu agradeço muito também a recepção do objeto impresso, né? A ideia era essa mesmo, criar um certo impacto, se está criando, então está funcionando bem, tá? Muito obrigado a vocês todos, tá? E boa noite. Bom, agradecer. Só faltou eu, que falei demais, e aí deu a impressão que eu já tinha falado. Mas também queria agradecer também a generosidade de vocês, né? Reforçar o agradecimento à Janaína, que eu conheci num convite cego, assim, que conheci o trabalho dela escrito, e aí convidei para o EICA, ela veio, e a partir daí eu estou conhecendo o grupo e aqui, então eu fico muito, muito feliz, muito honrado pelo convite e impressionado assim com a generosidade. A gente saber que tem gente generosa, gente que faz por causa de vida mesmo, né? Com uma causa de vida. Então é uma devoção. Então a gente está aqui reunido e conhecer todo mundo. O Mariana que eu não conhecia, a Solange também, o Wagner. Então muito honrado, muito feliz. E acho que a gente acaba tendo um oásis de esperança nesses momentos, né? Então, muito obrigado de coração. Maravilha. Jean, muito obrigado pela presença, Janaína, Sol, Mariana, muito obrigado por participarem do livro e estarem aqui hoje conosco. Agradecer ao Wagner, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado também, parceiro de várias aventuras acadêmicas, né, Wagner? Valeu demais, sempre apoiou aí várias ideias que a gente desenvolveu ao longo desses 6 anos de trabalho em conjunto. Também fazer um tributo aqui a esse livro, Human Rights, Social Movements and Activism in Contemporary Latin American Cinema, que foi organizado pela Mariana Cunha e o Antônio Márcio da Silva. Eu estou com um capítulo aqui, e ele foi constituído também a partir de um chamado que me inspirou para fazer um chamado do Cine Cipó também, né, junto com o Cefet e o Tecnopoéticas, o grupo de pesquisa. Relembrar que a gente está com um chamado aberto para a 2ª edição, acompanhem o Cine Cipó pelas redes sociais, e temos mais 2 rodadas de lançamento nas próximas quintas-feiras de agosto. Valeu, gente, muito obrigado e boa noite. Até a próxima. Nos vemos. Tchau. Tchauzinho. Tchau. 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 Obrigada. Tem um aviso do Paulo aqui, querendo voltar para a sala. Ele não conseguiu. Ninguém quer ir embora. Gente, valeu. Eu estava assistindo aqui, mas vocês não estavam me vendo. Tudo bem? Eu queria mandar um abraço para Mariana também. Mariana, parabéns pelo trabalho, viu? A gente estudou. Eu te agradeço. A gente estudou juntos aqui em Campos Goytacazes, num projeto de pós-graduação em educação ambiental. E a gente gostou muito desse filme aí da Irmã Dorothy.
Não é, Mariana? Sim, sim. E essa muito. história não acaba, hein? A questão fundiária lá da Amazônia, do Nordeste, não acaba, né? Sim. Gostaria de agradecer. Eu te agradeci no início, mas eu acho que você não estava ainda aqui. Eu costumo dizer que quando eu participei, né, da primeira aula com o Paulo, eu já sabia que era o Paulo que ia me ajudar nos meus projetos. Então, obrigada novamente, Paulo, pela oportunidade e a todos vocês, né, por estarem aqui participando desse momento, é muito gratificante. Tá ok. Valeu, gente. Obrigado. Desculpe aí, hoje eu estou num dia um pouquinho complicado, mas eu consegui aproveitar a companhia de todos vocês. Valeu. Que bom, que bom. Ô, Paulo, que bom que você voltou e, pô, mais uma vez, né, super parceiro do festival, desde a primeira edição. Já atravessamos semanas aí fazendo curadorias juntos, né, tanto aqui em Belo Horizonte, ele vinha para cá, ou eu ia para Campos. Muito joia. E Solange, também bom relembrar que Também. os encontros lá em Santos foram excelentes e até hoje eles estão rendendo frutos aí, né? Várias ideias. Eu estou louca para fazer o terceiro. Vamos ver. Sim, com certeza. Qualquer hora sai, né? Tá todo mundo louco para participar novamente. Parabéns a todos. E a gente fez o livro, agora quem sabe a gente faça um filme, né? Ó, tô cheia das ideias, não provoca, não. Ó, vamos lançar o edital do filme, gente, é por aí. Ia ficar bom, hein? O que vocês acham? Olha que eu topo. Isso é assunto para um boteco, né? Se a gente estivesse presencialmente, a gente já ia para um bar tomar uma cerveja, mas quando terminar a pandemia, a gente marca e pensa nesse roteiro aí. Vamos pensar. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, gente. Valeu.